Boa tarde, gente, tudo bem? Marcos de Física aqui mais uma vez. Hoje eu vou estar passando uma atividade sobre a alteração dos movimentos, o que causa a alteração dos movimentos, né? Porque a gente tinha falado de que os movimentos podem ser alterados se você aplica uma força sobre eles, né? Se o que controla esses movimentos, o que gera os movimentos, né? Qual é a causa dos movimentos? É, o que parte deles se deslocava, que parte girava, é, o que controlava esses movimentos, né? O que mantinha eles como eles são, né? E hoje a gente vai falar então nessas alterações, porque é, toda vez quando você tem uma interação, não alteração agora, interação com i. Toda vez que você tem uma interação, tem uma troca, né, entre partes desse sistema. Então, um carro, por exemplo, indo pela estrada, está tendo uma troca entre ele e a estrada, né? Então, você tem ali uma parte do movimento do carro sendo deixado para trás, para a estrada, e uma parte do movimento do carro que é devido à estrada. Então vamos começar a entender como que é isso. Interação, então, tá? O que a gente vai estar entrando na aula de hoje. Interação, quando a gente fala interação, tem a ver com duas partes que interagem, que trocam entre si alguma grandeza, né? Na física é isso. Um carro, por exemplo, indo pela estrada, ele está trocando com a estrada, com o chão, alguma grandeza. Que grandeza seria essa, né? Que elemento é esse? Aí, esse elemento é a interação, né? Então, assim, tem uma interação ocorrendo entre o carro e o chão. É, tá tendo uma troca aí de uma grandeza, né? Então a gente viu que alguma grandeza está sendo trocada, né, entre esses dois meios, né? Entre o carro e o chão. O que é? Que grandeza é essa? Então, que a gente vai começar a falar sobre a quantidade de movimento, tá? Hoje é uma grandeza chamada quantidade de movimento. Anotem ela no caderno de vocês para não esquecer, porque ela vai ser o nosso ponto principal no dia de hoje, tá? Então, é quantidade de movimento. É essa grandeza que está sendo trocada entre o carro e o chão. É como outros exemplos, assim, que você for pegar, por exemplo, o barco na água, é, o, o avião no ar, né, a bicicleta no chão, entre outros exemplos assim nessa linha, estão trocando uma grandeza entre eles e o chão, ou a água ou o ar, que é a quantidade de movimento. Tudo bem? Então, eu vou mostrar no slide para vocês mais ou menos como fica. Ó, nesse slide aqui, ó. Modificações nos movimentos como consequência de interações, tá vendo? Carro e o chão. O carro ele está trocando uma grandeza com o chão. Que grandeza é essa? O carro está trocando quantidade de movimento com o chão e o chão está trocando quantidade de movimento com o carro. Então, o carro dá uma parte da sua quantidade de movimento para o chão e o chão dá uma parte da quantidade de movimento dele para o carro. Aí, depois que os corpos trocam quantidade de movimento entre eles, você começa a ter forças. Então, começam a ter forças aí devido a essa troca de quantidade de movimentos. Porque o chão troca uma quantidade de movimento com o carro, dá para o carro, vai ter uma força nisso. Quando ele dá uma quantidade de movimento para o carro, tem uma força que ele faz sobre as rodas do carro. E o carro também, quando ele dá uma quantidade de movimento dele para o chão, ele faz uma força no chão. Aí essa força que ele faz para trás, que a roda faz para trás sobre o chão,
é o atrito, né? É a força de atrito da roda sobre o chão. Esse atrito é o que faz o carro se mover para frente. Então o carro vai andar por causa do atrito. É, e a quantidade de movimento que o chão faz sobre a roda do carro dá uma força para o carro, né? Dá uma força sobre o carro. Essa força faz o carro andar para frente, né? Então o carro dá uma quantidade de movimento pro chão, né? As rodas do carro dá uma quantidade de movimento para o chão, faz uma força para trás sobre o chão. O chão dá uma quantidade de movimento para o carro, faz uma força para frente sobre o carro. Essa força para frente que o chão faz sobre o carro é o que faz o carro andar para frente. Então ele vai andar por causa dessa força. E os exemplos do barco na água é igual. O barco dá uma quantidade de movimento para a água, né, e faz uma força para a água. A água ela dá uma quantidade de movimento para o carro e faz para o barco e faz uma força sobre o barco. Essa força faz o barco andar para frente. O avião também, o avião é no ar. Ele dá uma quantidade de movimento para o ar, faz uma força sobre o ar dá uma quantidade de movimento para o carro, faz uma força sobre o carro. O avião faz o avião andar para frente. E a roda da bicicleta é parecido, porque quando você está andando numa bicicleta, a bicicleta dá uma quantidade de movimento para o chão, pelas rodas dela, né? E faz uma força para trás sobre o chão. O chão dá uma quantidade de movimento para a bicicleta sobre as rodas dela e faz uma força sobre a bicicleta para frente. Então, a gente tem primeiro, dois meios em contato, eles vão trocar quantidade de movimento. Um meio que geralmente está se movendo sobre o outro, ele dá uma quantidade de movimento para o meio. O meio, que pode ser a terra, a água ou o ar, né, como a gente está estudando, dá uma quantidade de movimento para o meio e dá uma força para esse meio, aí ele vai se mover. Então é isso que ele vai conseguir se mover para frente ao fazer o movimento dele. É tanto em retas como em curvas. Mas em curva tem um carro, por exemplo, fazendo uma curva numa estrada, essa força que o carro faz sobre o chão da estrada para trás e a força que o chão faz sobre o carro para frente, na curva ela fica de menos importante, né? Ela fica pequena. Na curva passa a valer mais a força de atrito, do mesmo jeito então, né? Só que o atrito é para fora. O atrito é para fora da pista e para dentro da pista, da curva, né? A curva que o carro está fazendo. Então, do mesmo jeito, você tem um atrito que antes, quando o carro era em linha reta, o atrito era para trás e o chão empurrava o carro para frente. Isso era em linha reta, né? Aí na curva, o atrito é para dentro da curva e também para fora. Essas forças que o carro faz sobre o chão e o chão faz sobre o carro, na curva é para dentro e para fora. Então vamos recapitular para relembrar os sentidos dessas forças. Em linha reta é para frente e para trás. Isso é a força de atrito, né? A força de atrito para frente e para trás, né? Para trás e para frente, né? No sentido que a gente estava estudando, primeiro o carro fazia sobre o chão da estrada, aí era a força de atrito para trás. O chão de estrada fazia sobre o carro, era força de atrito para frente. Na curva é para dentro e para fora. Aí vai ter uma força de atrito para dentro da curva. Por quê? Porque na curva a roda gira. Então ela fica num sentido diferente. A roda ela fica num sentido diferente. Ela fica de uma forma que a força de atrito que tem entre ela e o chão
é para dentro da curva e para fora, não é mais para frente e para trás, né? Como era na linha reta, é para dentro e para fora. Então a força de atrito fica de uma forma que ela é para dentro e para fora. Isso na curva, tudo bem? Na curva, então, um carro fazendo uma curva numa estrada, força de atrito para dentro e para fora. Então, mas é da mesma forma, porque para o carro não sair da pista, é, a força que ele faz sobre o chão, essa força essa força fica para dentro, né, da pista. E a força que o chão faz sobre o carro fica para fora, né? Então a força que o chão faz sobre o carro é como se ela tivesse atrás da roda. Você pega a roda, na parte de trás da roda tá a força que antes o chão é, fazia sobre o carro. Então, na verdade, é isso. O chão fazia sobre o carro, né? Então, fica na parte de trás da roda. Tá? A roda, na parte de trás dela, a força que o chão fazia sobre o carro, para que sentido era essa força? Para frente. Ela, na curva, ela vai ficar atrás da roda, tá? E na frente da roda, a força que o carro fazia sobre o chão, na linha reta era para trás, na curva vai ser para fora da pista, né? Então, na parte da frente, na parte da frente da roda, a força é para fora da pista. Na parte de trás da roda, a força era para dentro. Então, assim, um carro fazendo uma curva, na parte de trás da roda, tem uma força que é para fora da pista, na parte de trás da roda, porque antes, se você lembrar, pegar, quando o carro estava em linha reta, ele tinha uma força do chão sobre o carro, essa força era para frente, né? Quando ele estava em linha reta, essa força faz o carro andar para frente. Na curva, essa força para frente, na curva, ela fica na parte de trás da roda, né? E na curva essa força ela é para fora, ela é para fora. Se você imaginar uma curva, né, um carro fazendo uma curva, essa força é na parte de trás da roda do carro. Essa força é para fora da pista. Na parte da frente da roda do carro, essa força é para dentro. Lembra quando o carro estava em linha reta, o carro fazia uma força sobre o chão para trás, né? Na curva, pensa nessa força se ela fosse uma seta, tá, gente? Uma seta, se antes na linha reta essa seta era para trás, a força que o carro fazia sobre o chão era para trás, na curva essa seta vai ser para dentro da pista. Tudo bem? Na curva essa seta vai ser para dentro da pista, para dentro. Então essa força, ela que vai fazer o carro ficar na curva, ficar na pista durante a curva. É uma força que é para dentro da pista. Então, de onde vem essa força? Era a força que o carro fazia sobre o chão, para trás, na linha reta. Na curva, essa força, ela fica para dentro da pista. Imaginar então, ó, um carro, aqui a roda do carro, né? E ele está fazendo uma força para dentro da pista, a parte da frente fazendo uma força para dentro da pista, você percebe? Está fazendo uma força para dentro, aqui para dentro da pista. Ó. Vou fazer de novo. Tem a roda do carro, olha a parte da frente dela, esta aqui. Ó, fazendo a curva, você consegue perceber, ó, a força do carro sobre a pista para dentro da curva, né? Para dentro da curva. Que era a força que o carro fazia sobre o chão da estrada antes, era para trás na linha reta. Agora, numa curva, é para dentro. Deixa eu imaginar aqui, esse objeto aqui, né? Como se fosse a roda. Ó,
A roda está se movendo em linha reta, faz uma força para trás sobre o chão, para trás sobre o chão da estrada. Aí ela vai fazendo uma curva aqui. Ó, olha a força para onde ela está indo, ó, para onde ela está fazendo, para dentro da pista, não é isso? Ó? Faz uma força para dentro da pista na curva. Então a força que antes ela fazia, a roda do carro fazia sobre o chão em linha reta, que era para trás, tudo bem? Na curva, olha onde para onde ela é, para dentro da pista. A força que a roda faz sobre o chão para dentro da pista. Tá vendo? Tudo bem? Na curva. Isso na curva, gente. Aí a parte de trás da roda, o que, que ela seria? Vamos imaginar de novo o carro indo em linha reta, né? Para frente. O carro faz uma força para trás sobre o chão, né? E o chão ele faz uma força para frente sobre o carro, uma força que empurra o carro para frente. Essa força que empurra o carro para andar para frente. Na curva, olha como fica. Aqui essa é a parte de trás, ó. A parte da frente, que é essa, faz uma força para dentro. A parte de trás, olha como é que ela fica na curva, faz uma força para fora da pista. Tá vendo? Ó? Dá para ver a parte de trás fazendo uma curva para fora da pista. Parte da frente para dentro, tá? Parte de trás para onde? Ó? Eu vou apontar o meu dedo aqui para vocês verem. Parte de trás fazendo uma força para fora da pista, tá? Então a parte de trás ela faz uma força para fora. Isso quer dizer que na curva a parte de trás ela trabalha para tirar o carro da pista, para tirar, porque ela faz uma força. Vou pôr o meu dedo de novo, ó, para fora da pista, para tirar o carro da pista. Tudo bem? Para tirar, ó, faz uma força para tirar o carro da pista. Dá para vocês verem, ó? Imagina o meu dedo sendo a força que está levando o carro. Então imagina só, a roda, na hora que ela faz uma curva, olha a força que essa parte de trás para onde ela vai. A força que ela faz para onde ela vai, ó, para fora da pista. Tudo bem? Tá indo para fora? Dá para vocês verem? Tá indo para fora da pista, né? Isso quer dizer que se não fosse a força da parte da frente, para onde é a força da parte da frente? Para dentro da pista. Dá para ver o meu dedo? Parte da frente da roda aponta para dentro da pista. Se não fosse essa força que a parte da frente faz para dentro, o carro ia sair da pista, ia derrapar, porque só ia ter a força que a parte de trás faz sobre a pista, que é para onde é para fora. Então, ela faz o carro sair da curva, faz o carro ir para fora da pista. A parte da frente faz uma força que faz o carro ir para dentro da pista. Ela que mantém o carro na pista. Se você pegar só a parte de trás, ela faz uma força que faz o carro ir para fora da pista. Então, para o carro, durante uma curva, ele ficar dentro da pista, a parte da frente faz uma força para dentro da pista. Tudo bem? Então, aí você tem essas duas forças na curva que mantém o carro na pista. Para ele não derrapar, para ele não sair, essa força que a parte da frente faz para o carro ficar dentro da pista, ela tem que ser no mínimo igual à força que a parte de trás faz para o carro sair da pista, tá vendo? Tem que ser no mínimo igual ou maior, né? Porque se ela for menor, o que vai acontecer? Se ela for menor, a parte de trás, como ela está fazendo uma força para o carro ir para fora da pista, essa força ela vai prevalecer, né? Vai prevalecer. Então, ela vai tirar o carro da pista. Dá para ver? Ó? Ela vai tirar o carro fora da pista, vai levar ele para fora da pista. Então,
para o carro ficar na pista, a força da parte da frente da roda do carro, ela tem que ser grande o bastante para manter o carro dentro da pista. Dentro da pista. Então você vê que na curva o sentido das forças que mantém o movimento do carro é outro, não é frente e trás mais, é dentro e fora, tá? Então, por que você tem que ter uma velocidade baixa, por exemplo, quando você está indo fazer uma curva? Porque a velocidade baixa, ela faz essa força, sabe essa força que tem na parte de trás da roda do carro, que faz o carro ir para fora da pista? Uma velocidade baixa faz essa força ser menor. Então, imagina agora, eu vou fazer uma escala onde o tamanho do meu dedo para fora da roda representa a força, tá? O tamanho da força. Então, se a velocidade é menor na curva, a força é menor. Então, essa força vai ser reduzida. E uma força menor que empurra o carro para fora da pista, ela, ela trabalha menos para tirar o carro da pista, né? Então, dessa forma, o carro fica, ao invés dele sair da pista, ele fica. Né? Então a velocidade pequena na pista, porque a parte de trás da roda ela faz essa força para o carro sair da pista, uma velocidade menor diminui essa força, então a aderência aumenta, o atrito entre a roda e o chão da pista fica maior, né? E o atrito sendo maior, o carro fica dentro da pista, ele não vai derrapar. E a parte da frente do carro, da roda do carro, né? Ela também vai conseguir manter, porque é uma velocidade pequena, a força da parte da frente da roda é para dentro da pista, né? Essa força ela também vai diminuir, mas a parte de trás que faz a força para o carro ir para fora da pista, vocês estão vendo que aí é o principal, né? Ela vai ser menor e o carro vai ficar aderido, né? Ele vai ficar na pista, porque essa força que faz ele sair da pista não vai ser tão grande assim e ele vai ficar na pista, ele vai se manter na pista na hora da curva. Então, essas forças, a gente tem que ficar muito ligado nelas para saber, porque na hora que você vai fazer uma curva, a velocidade tem que ser pequena, senão a força que é da parte de trás da roda, ela vai aumentar de uma forma e como ela trabalha para tirar o carro da pista, para fazer o carro sair da pista, é, essa força vai aumentar de uma forma que a força para dentro ela não vai conseguir manter o carro na pista, né? Então vai derrapar, ele vai perder contato com a pista e vai sair girando. Essa força para fora da pista atua na parte de trás da roda, ela tem que ser pequena, né? Até por isso, na hora que você apertar o freio, tem que ir devagar, porque apertar muito rápido, além de desgastar a pastilha dele, pode fazer essa força de atrito entre a roda e o chão, ela acabar, né? Ela acaba essa força de atrito porque ela depende de ter o contato, né, da roda com o chão. E perdendo o contato, a roda sai da pista. Aí essa roda ela vai sair, né? Então, assim, a roda na pista, ela tá se mantendo aderida junto ao chão, graças a essas forças de atrito, são chamadas forças de atrito. Então, o atrito em linha reta é para trás, né, da roda do carro para o chão é para trás e do chão para a roda do carro é para frente. Essa força de trás para frente é o movimento do carro, é o que faz o carro mover. E na curva o que faz ele ficar na pista sem derrapar, sem girar, é a força da frente da roda, que é para dentro da pista, e, e tem a força de trás que é para fora, mas se elas serem iguais, né? O carro fica na pista, tá? O problema, como a gente viu, só revisando mais uma vez,
É a força de trás da roda do carro ser maior. De que maneira ela fica maior? Se você não parar, se você não abaixar a velocidade, se você não reduz a velocidade, a força que move o carro para fora, ela aumenta de uma forma que ela tira o carro da pista, ela leva ele para fora mesmo. No avião é igual, só que o avião não é entre o avião e a terra, é o avião e o ar. No avião, essa força que o avião faz sobre o ar para trás é chamada de arrasto, né? E a força que o ar faz sobre o avião para frente é atração. Mas é a mesma coisa, porque na curva o arrasto faz o avião sair da curva. O arrasto ele atua atrás do avião, atrás. E a tração ela atua na frente do avião. Aí, quando o avião faz a curva, o arrasto ele não pode ser maior do que a tração, porque a tração é o que faz o avião, olha o sentido da tração, faz o avião para dentro da curva. Então, mantém o avião em equilíbrio. Se a velocidade do avião for de uma forma muito grande, o arrasto que atua atrás dele se torna grande de uma forma que faz ele sair da curva. Aí o próprio piloto perde o controle sobre o avião, né? Então, para manter ele na curva, tem que ter a tração no mínimo tão grande quanto o arrasto, ou o arrasto pequeno, igual o exemplo do carro na curva, né? Então, a força que atua atrás do avião, ela não pode ser maior do que a força que atua na frente do avião. No máximo, ela tem que ser igual. No barco também. O barco ele está em contato com qual meio? Com a água. Então, atrás do barco atua o arrasto e na frente a tração. O arrasto ele não pode ser maior do que a tração, porque o arrasto é o que é a força para fora da curva. A tração é a força para dentro da curva. Então, se o arrasto for maior, ele tira o barco da curva. A bicicleta é igual, né? E outros exemplos assim também. Então, essa interação, essas trocas, um móvel, um meio menor, né, dá uma quantidade de movimento para o meio maior e o meio maior dá uma quantidade de movimento para o meio menor. Quando os meios dão essa quantidade de movimento para o outro, elas fazem uma força sobre o outro meio. E vocês vão ter uma atividade sobre essas trocas de quantidade de movimento agora, né? E essas forças. Então, a força ela é proporcional, né? Do que depende a força que o meio maior faz num meio menor? Do tamanho desse meio e da velocidade dele, né? Por exemplo, o carro na pista, no chão, o carro é menor do que o chão, né? Ele tem uma massa menor. A velocidade dele vai ser maior, então. E o chão ele tem uma massa maior do que o carro, a velocidade dele vai ser menor. Nessa interação, o carro dá para o chão uma quantidade de movimento e o chão dá para o carro uma quantidade de movimento. Mas do que depende essa quantidade de movimento? A quantidade de movimento que o carro dá para o chão, ela depende da massa do chão e da velocidade do chão, né? Geralmente a gente vai pegar mais na velocidade. Então, assim, pelo chão ser maior, ele vai receber uma quantidade de movimento menor. E o carro que é menor vai receber uma quantidade de movimento maior. Isso quer dizer que na interação entre o carro e o chão, a quantidade de movimento que o carro dá para o chão é pequena. E a quantidade de movimento que o chão dá para o carro é grande, porque o carro é menor, então ele vai receber uma quantidade de movimento maior. O chão é maior, vai receber uma quantidade de movimento menor. Tudo bem? Então, aí vai aparecer a força, né? Quando o chão dá uma quantidade de movimento para o carro, ele faz uma força sobre o carro que a gente estudou, que é a força que faz o carro andar para frente, né? Essa força, ela também depende dessa quantidade de movimento.
Por exemplo, o chão ele dá uma quantidade de movimento maior para o carro, né? Porque a massa do carro é menor. A velocidade do carro é maior, a velocidade do carro vai variar mais, vai subir mais. Então o chão dá uma quantidade de movimento para o carro maior. A força que o chão faz sobre o carro vai ser maior também, que a força depende da quantidade de movimento. Se a quantidade de movimento é maior, a força é maior. Aí, se você quiser, pega o exemplo contrário. O carro, ele dá para o chão uma quantidade de movimento pequena, porque a massa do chão é grande, né? Então, o carro dá uma quantidade de movimento pequena para o chão. Então, ele faz uma força sobre o chão pequena, porque a quantidade de movimento que o carro deu para o chão é pequena também. O barco é assim também. O barco tem uma massa menor do que a água. Então, quando ele interage com a água, ele dá uma quantidade de movimento para a água pequena, porque a massa da água é maior do que a do barco. A água, quando ela dá uma quantidade de movimento para o barco, ela dá uma quantidade de movimento grande, porque a massa do barco é pequena. Então, e faz uma força grande também. Então, a força ela depende da quantidade de movimento. A força, gente, é o que faz os movimentos ocorrerem, então, tá? Porque depois da interação, você tem a quantidade de movimento e depois da quantidade de movimento, você tem a força. Então, essa força é o que move, é o que faz os móveis se moverem, né? O carro andar, o barco, o avião, é essa força da interação entre o carro e o chão, entre o avião e o ar. Tudo bem? Então, nessas interações tem essas forças, e essas forças que fazem os movimentos ocorrerem. Aí tem uma atividade onde vocês vão fazer uma lista de movimentos, onde vocês vão identificar quem dá uma quantidade de movimento maior, quem dá para o outro meio, né, uma quantidade de movimento menor. Por que que alguns meios conseguem chegar a uma velocidade muito alta nessas interações, né, nessas trocas de quantidade de movimento, e outras questões assim, né? Por que que a gente não consegue mover caminhão empurrando eles, né? Carro, se for uma pessoa só, por que que não consegue mover só empurrando eles? Então essas questões elas tratam, né, dessas interações entre os corpos, onde um vai dar uma quantidade de movimento para o outro, o corpo maior ele vai dar uma quantidade de movimento maior para o corpo menor, porque a massa do corpo menor é menor, então vai receber uma quantidade de movimento maior e uma força maior. Tá? A Terra faz uma força maior sobre o carro do que o carro faz uma força sobre a Terra. A chuva, as gotas de chuva é igual, porque na hora que elas se desprendem das nuvens, elas caem, tem essa interação entre a gota de chuva e a nuvem, porque a gota de chuva ela dá uma quantidade de movimento para a nuvem, que é uma quantidade pequena, porque a massa da nuvem é maior do que a massa de uma gota. Então ela faz uma força sobre a nuvem menor. A nuvem, ela tem uma massa maior. Então ela dá uma quantidade de movimento maior sobre a gota. A gota tem uma massa menor. Então ela recebe uma quantidade de movimento maior. Aí a nuvem, ela faz uma força maior sobre a gota. Essa força é a força gravitacional. Depois ela é a força da gravidade. É a força da gravidade. Imagina que fosse a gota, né? Força da gravidade para baixo atua sobre a gota, faz ela cair para o chão, né? Então a força da gravidade é maior do que a força que a gota estava fazendo sobre a nuvem para cima, né? A nuvem é maior, deu uma quantidade de movimento maior para a gota, a,
Então, se ela deu uma quantidade de movimento maior, ela fez uma força maior sobre a gota recebeu essa força, que é a gravidade, né? E caiu. Então, essa força, é, qual é o tamanho dela, né? Qual é a grandeza dela? Depende da quantidade de movimento que o móvel está recebendo. Se for uma quantidade pequena, a força sobre ele é pequena. Se ele está recebendo uma quantidade de movimento grande, a força sobre ele é grande. Então são questões que falam dessas forças e dessas quantidades de movimento, tá? Aí eu vou pedir para vocês fazerem e, e as questões dessa atividade, todas elas se usam essa ideia, então, de que um corpo ele dá uma quantidade de movimento para outro corpo e dessa quantidade de movimento vem a força que é feita sobre esse corpo, tá? Essas questões elas falam disso, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aqui no grupo, que eu respondo, tá? Um abraço para todos e eu vou postar a atividade lá. Abraço para todos. Tchau, tchau.